Bom, gente, então vamos lá, né? Começando aqui oficialmente. Então, boa noite a todos e todas. Eu sou o Saulo, eu sou produtor aqui da Mostra Fita, a primeira edição que a gente celebra a música nas fitas do Rogério Sganzerla. A gente começa agora com muita alegria mais uma oficina da Mostra, né? Esse espaço aí dedicado à troca, ao aprendizado e ao desenvolvimento, né, de novas habilidades. Essas oficinas, então, que compõem nessa programação, elas foram muito bem pensadas para proporcionar essas experiências que enriqueçam, né, e que despertem aí o pensamento, a criatividade, a expressão e essas novas formas de enriquecer o cinema brasileiro. Hoje aqui temos com a gente a honra, né, de contar com o André Berzag, que vai compartilhar os conhecimentos, inspirar essas novas perspectivas, né, e fomentar esse desejo de aprender e criar. Brevemente falando, o André, ele é formado em cinema pela Universidade de Pelotas, né, André? E montador há cerca de 5 anos, ele é cofundador da Saturno Filmes, assinou a montagem de curtas premiados como Construção, Madrugada, Ana Cecília e Chibo, que foram exibidos em festivais como Gramado, Brasília e o Vision do Hell. É isso. Acho que é difícil, né, esses nomes. Tem os detalhes, né? Então, aproveitem aqui cada momento, gente, preparem aí o bloquinho de texto, porque assim como ontem, né, na oficina do Joel, que foi um banquete, né, hoje promete bastante troca aqui, maravilhosa. Eu vou passar a lista de presença, beleza? Durante o encontro. E, sim, preciso dizer, né, que a Mostra Fita, ela só existe graças à participação de vocês e ao apoio, né, de instituições e entidades como Prêmio Catarinense de Cinema, edição da Lei Paulo Gustavo, da Fundação Catarinense de Cultura, do Governo de Santa Catarina, da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Então, com isso, eu passo aí a palavra para o André, que vai fazer dessa experiência aí um convite aí para o nosso crescimento e nossa transformação. Sejam todos muito bem-vindos e aproveitem. Então, boa noite, gente. É um prazer estar aqui, né? Inclusive, estou muito empolgado, foi um prazer, né, compor essa oficina. Então, agradeço, né, o convite do Saulo, também do Joeco, para as pessoas que chegaram até mim para fazer essa oficina, né? E como eu já tinha comentado ontem, o Rogério Sganzella é uma figura importante para o cinema brasileiro, para a minha formação, sem sombra de dúvida, né? E eu acho que, em especial, um filme, como eu disse, que é muito marcante, que é o Sem Essa Aranha. E hoje é partir dele para pensar várias questões estéticas, né? E quase que antiestéticas, né? Então, aproveitando toda a apresentação que o Joel fez ontem, quase que chegar no lugar avesso, né? Não que eu discorde, mas de como pessoas pensaram o quanto que podiam, né, proporem coisas diferentes do que você até então entendia por estética ou estava mais comumente sendo consumido como estética, né? Então, hoje acho que a oficina vai ser sobre isso. E eu não vou abrir tanto assim qual é o caminho, muito porque acho que como montador eu quero que as coisas venham se revelando, quase como não reviravoltas, né? Mas como é tão rico o quanto de coisas que a gente pode chegar para pensar um filme, né? Mas eu diria que no caso até aqui umas cenas, né? Porque como a gente não tem como dar conta de mostrar todo o filme, vai partir de uma delas para a gente pensar várias questões e traçar um caminho que enriqueça, né? E que nos permita, enfim, explorar mais e reconhecer todo esse talento e essa originalidade que tinha o Sganzella, né? Então eu vou... só outra coisa que eu vou preciso comentar também, assim, gente, se eu não for claro em algum momento, ou for um pouco confuso, alguma coisa assim, porque às vezes é isso, a gente está falando de coisas que a gente gosta e consumiu bastante, então às vezes pode ser claro, mas não necessariamente é, né? Então, por favor, perguntem, não deixem de perguntar, tá? Que a gente tenta explicar melhor, mas é isso, tá? Provavelmente vou começar a falar um monte e me parem se for preciso, tá? Mas para começar, eu vou passar um trechinho do Sem Essa Aranha, tá? E é a partir dele que a gente vai pensar várias coisas depois, tá bom? Vou... Só um pequeno contexto, assim, é um filme de vários planos sequências, né? Então, o que a gente vai ver é mais um dele até mais para frente do filme já.
E é onde tinha alguns personagens, né, que eles são, e um deles, inclusive, seria o José Loreto, que no caso é o Zé Bonitinho, né? E a gente vai acompanhando eles e não tem necessariamente uma referência narrativa muito clara. É muito mais sempre plano de sequência, os personagens interagindo com esses espaços, tá? Eu vou passar aqui um trechinho e... Foi o som do filme? Acho que testa mais um minutinho, André. Ih, agora não tá vindo. Não tá vindo? Ainda não. É Bom, tá um bem. brinquedo, então Parece já que tá era. bem baixinho. Ah, mas saiu alguma coisa? Parece que tá bem baixo. Roda de novo aí, André. Não. Aqui também não. Mas antes Pessoal, tinha ido, né? Antes tinha ido, verdade, André. Curioso. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos... Ah, tá. Eu acho que eu sei o que aconteceu, tá? Acho que foi só... É sempre um botãozinho, não é que muda tudo. Não, tem o Google Meet tem que compartilhar uma guia e não uma janela. Às vezes eu vou no errado, daí tem um específico Exato. para o som, né? Manda ver, André. Foi? Você é católico? Não sei. Eu deixei de ser católico para ser cristão. Eu deixei de acreditar em Deus para acreditar na ressurreição de Lázaro. A linha do brasileiro é a linha do mal. Tá. Eu acho que deu para pelo menos sacar o caos, né, que é essa cena. E agora, né, a intenção com a oficina é desbravar e entender a riqueza que existe por trás disso, né, e como isso está em diálogo com várias questões que surgiram durante a história do cinema. Né? É uma cena caótica, que acho que aos poucos a gente vai conseguir desvendar. Eu espero, pelo menos, comentem, inclusive, tá, gente, ao final, se ela passa a ter mais sentido, inclusive como proposta estética.
né? Acho que no caso ela é realmente, por enquanto, esse caos, e realmente parte do seu potencial é ser um caos, né? Então, agora compartilhar aqui com vocês o slide. E só comentando também, gente, como eu trabalho com duas telas, às vezes vocês vão ver olhando para um lado e para o outro, tá? É meio que eu fico me dividindo. Uma vez de vocês, na outra tem um slide aqui. Então, inclusive, eu começo assim com essa é uma frase, inclusive, que a gente vai chegar nela durante o processo, dita, né? Antiestéticos para sermos éticos, né? É uma frase dita pelo próprio Sganzella, né? Então tinha uma preocupação ética e moral, né, que consumia ele, que vai fazer com que ele faça, né, filmes como Sem Essa Aranha, né? Não só esse, mas esses filmes, né? E eu acho que é uma frase importante que sintetiza a busca que a gente vai fazer agora, tá? E daí aqui tem uma ideia que eu já tinha comentado ontem e que eu acho muito importante, assim, que é o meio como ponto zero, né? Eu vou ler sempre esses trechinhos que aparecem na tela e vou comentando mais eles, né? E fala, por onde começar? Muito simplesmente pelo meio. É no meio que convém fazer a entrada em seu assunto. De onde partir? Do meio de uma prática, de uma vida, de um saber, de uma ignorância. Do meio desta ignorância que é bom buscar no âmago do que se crê saber melhor. Aqui tem, acho que essa frase, para mim, ela é importante em diversos níveis, assim, porque principalmente quando a gente conversa de cinema, as pessoas também sempre têm algum conhecimento, algum gosto, né? E esse gosto é importante. Então a gente nunca apresenta algo do zero quando se trata de audiovisual de modo geral, né? O que, por exemplo, é diferente quando a gente fala, por exemplo, da escrita, né? Por exemplo, a gente passa por um processo de alfabetização, né? Então a gente em algum momento vai aprender a escrever, vai aprender a ler. A gente pode até talvez lembrar qual foi o primeiro livro que leu, né, qualquer coisa nesse sentido. Contudo, o audiovisual, a gente pode talvez lembrar o primeiro filme no cinema, mas eu acho que é meio difícil lembrar qual foi o primeiro filme que viu, né, na TV, sendo que a gente consome tanto há tanto tempo, né? Então, e não se tem hoje em dia, ainda pelo menos de maneira forte nas escolas, né, por mais que se queira expandir o ensino de artes, eu sei que alguns cursos já apresentam aulas de música, por exemplo, não existe uma alfabetização audiovisual, né? A gente não é apresentado a pensar ou essa linguagem cinematográfica com os seus elementos, né? A gente acaba consumindo de uma maneira mais, digamos, empírica, vendo filmes, às vezes a gente vai atrás, aprende em algum lugar, mas que a gente sempre tem algum conhecimento, né? E acho que é importante, quando se pensa e se conversa, ter consciência disso. Inclusive, esse ponto meio, né, esse lugar onde todos partilham, então a gente pode dizer que talvez um lugar comum para a gente seja uma sessão da tarde ou uma produção, né, hollywoodiana. E, de certa maneira, esses filmes que a gente viram, que por vezes a gente entende como algo mais comum ou com um senso estético apurado, né, que vão nos servir de referência, eles estão presentes quando a gente olha cenas como a gente acabou de assistir. Porque por vezes se a gente estranha e acha aquilo falho, é porque a gente já intuiu que existem maneiras mais corretas ou mais aprazíveis esteticamente dos outros filmes, né? Então, sempre existe um lugar onde as pessoas partem, né? E isso também está sempre presente quando a gente vai consumir qualquer outra obra, né? Nossas referências, elas são fundamentais para o nosso entendimento, né? Então, partindo dessa ideia que todos, né, compartilhamos já de alguma referência, de algum ponto de partida, que já não é mais necessariamente o começo, mas o meio, é o que a gente vai ir debatendo. Né? E eu digo isso porque, como eu disse, né, o Sem Essa Aranha, ele acaba sendo esse filme muito chocante para mim, porque quando eu chego para ver ele, eu conhecia, né, o Jorge Loredo, né, como o cara, o Zé Buritinho da Praça é Nossa. Assim. Então, é um choque olhar para ele fazendo um filme como, né, esse. Assim. Então, jamais imaginaria até, né, se ver diante de que aquele personagem, né, de um humor tão pastelão pudesse fazer parte de um filme tão revolucionário, assim, né, Joel?
Não, só para palpitar aí, André, não rola um pouquinho aí também a sensação de que a gente vê, por exemplo, às vezes, no caso desse filme e outros dos Guns N' Roses, quando tu vê esses personagens e vê, nossa, parece que a gente olha da alta cultura para baixa cultura, e esse filme, se não me engano, tem o Gonzaguinha também, né? Tem. Até acho que no final eu vou passar o trecho do Tá. Gonzaguinha também. Porque dá essa sensação, nossa, tem um Gonzaguinha que tá ali no filme, mas aí tu tem o Zé Bonitinho. Parece extremos, assim, né? Mas que o Gonzaguinho seja, para nós do Sul aqui, ele é considerado uma cultura que não é baixa cultura, né? Quem conhece Gonzaguinha é porque tá no extrato cultural já de meio para cima, não é mais cultura popular, cultura agora talvez norte, nordeste, conheça o Gonzaguinha de um modo mais popular, né? Sim. Acho que até e é uma coisa curiosa que a gente possa falar sobre os Ganzella, porque o Bandido e A Mulher de Todos foram sucessos comerciais. Eram filmes, né, que tiveram um apelo popular muito grande. E também é importante isso, né? A crítica não tenta dar conta somente daquilo que foge ao cinema mainstream ou popular, assim, né? Ela reconhece, e é o próprio Bandido, todos os filmes do Ganzella, né? Mas o Bandido é um filme marco também, tão importante quanto, né? E que foi um filme realmente popular, que fez uma bilheteria enorme, principalmente para a época. Então ele também produziu um cinema popular, né, muito inventivo, mas também vai produzir esses filmes de subtítulos que nem, no caso de Sem Essa Aranha, nem estreou comercialmente, né? Nem conseguiu, ele foi censurado, ele não passou. É um filme que vai conseguir um espaço muitos anos depois, né? Então, por vezes é isso, assim. Então, é olhar e se ver defrontado com algo de que é muito inquietante e estranho, né? Por exemplo, um personagem, inclusive, que era amigo dos Ganzella, personagem, não uma pessoa, uma figura, que a gente vai encontrar na produção cinematográfica brasileira dessa época e muitas produções independentes e marginais também é o Jô Soares, né? O Jô Soares, inclusive, tem um filme chamado Hitler do Terceiro Mundo, né? Em que foi feito, que é dirigido pelo Agripino, que era produzido com películas roubadas ou restos de outros filmes que sobravam, e eles produziram um filme onde ele se veste de geisha e sai pelo centro de São Paulo, assim. É uma coisa que a gente talvez não esperaria, né? Que aquele entrevistador tão consagrado ali, comumente conhecido pelo trabalho na Rede Globo, pudesse participar de uma obra dessa no começo da sua carreira. Assim. Eu achei Né? que você ia Então, falar achei que você ia falar do Zé do Caixão. é que o Zé do Caixão, acho que ele começa meio que ali, né? Depois, claro, como o José Loureiro, a gente pode chegar que ele chega depois a ter outra imagem depois, né? Mas eu lembro muito, porque para mim, na minha cabeça, o Sem Essa Aranha dialoga muito com o Hitler do Terceiro Mundo, que também é outro filme muito, como posso dizer assim, oculto, assim, ele é uma produção muito marginal e consumida principalmente por cineclubes, assim, diria que de alguma maneira até mais que o Sem Essa Aranha, assim, né? Mas então, continuando aqui, e eu vou entrar em algumas ideias, até o Arthur Danto, como ontem o Joel falou de filosofia, ele é um filósofo da arte, né? E ele pensa um conceito chamado mundo da arte, né? O que seria esse mundo? O mundo da arte é o seguinte, ele vai debater que existem obras, né, que elas só podem ser entendidas e compreendidas na sua totalidade, né, e vistas com a riqueza que elas existem, quando a gente entende que existe o mundo da arte, né, todo um contexto que está por trás, porque realmente quando a gente olha para a fonte no primeiro momento, por que isso é arte, né, ou queira negar, achar um absurdo, né, e quando a gente entende a história do mundo da arte, né, esse caminho, a gente consegue entender toda a riqueza que existe ali por trás. Né? E ele também vai defender um ponto dentro dessa ideia de mundo da arte, que é algumas obras de arte só podem surgir em determinados momentos. Né? Então, por exemplo, a fonte do Duchamp ela vai vir num momento específico que estava acontecendo diversas coisas no mundo da arte. Dificilmente ela seria uma obra ou poderia ser reconhecida como tal no Renascimento. Né? Um exemplo mais drástico, mas dificilmente lá isso seria uma obra de arte. E daí eu vou dar mais ou menos algum contexto dessa fonte para ilustrar um pouco isso. Assim. Acontece, a gente já estava ali num período que já vinham, as próprias pinturas vinham tensionando o que se entendia por arte, né? E que estava muito atrelado ao belo, que é uma coisa que retoma, né, toda milênios de pintura e muito firmemente
digamos assim, ancorados ali no Renascimento, aqueles padrões, então eles vigoraram por muitos séculos, né? Enfim, séculos, né? Perduraram por séculos. Então, quando a gente vai chegar ali os impressionistas, né, eles começam a, digamos assim, a bagunçar o coreto, né? Então, e uma parte da crítica, digamos assim, de estudiosos não aceitava muito bem, né? Então, sempre quando se tensiona, se vai se chamar de uma arte degenerada, né, que não faz parte, que é quase que uma balbúrdia. Então, estava dentro de um momento em que se vivia uma contestação da arte, que ela era muito mais do que só representar ou imitar, né, a realidade com uma perfeição absurda, que por vezes, né, quase que ultrapassa, digamos, a realidade. Assim, era, né, composições belíssimas que dificilmente a gente conseguiria enxergar realmente, por mais que elas imitassem o mundo. E diante disso vai ter, então, uma feira, uma exposição, agora vai me faltar o nome, mas que a ideia é que pudesse se apresentar qualquer arte lá dentro. Tudo seria aceito, né? E o Duchamp, ele vai passar por um lugar e vai ver esse mictório e vai pensar, eu vou escrever esse mictório como uma obra de arte, inclusive ele nem usa o próprio nome, né? Aquela assinatura ali seria, então, o do autor, R. Mutt. E nessa feira mostra, né, que se estaria aberta a todas as artes, recusa a fonte dele, né? E, então, inclusive, a fonte vai ser reconhecida porque ele vai publicar um texto e depois fotos, né, dizendo que um lugar que deveria aceitar todas recusa a obra dele, né? Então, justamente, no momento em que se discutia o que era arte, porque já se achava um ataque ultrajante essas pinturas impressionistas, né? O Duchamp vai fazer isso. E aí tem uma coisa interessante, porque também o Duchamp, quando ele escolhe a fonte, ele pensa também numa arte anti-retiniana, que seria anti-estética, algo que, quando se olhasse, não tivesse um prazer estético ao visualizar ela. E as pessoas se virem de frente para aquilo e pensarem, mas isso é arte? Né? Por que é arte? Ou o que é arte? E até o Danton vai falar como essa obra, ela é própria em si, é uma indagação filosófica, mais do que algo estético. Ela é algo que propõe algo tamanho e revolucionário que é. Por exemplo, claro que hoje em dia, às vezes a gente vê notícias, óculos deixado no chão, confundido como arte em museu tal, né? Como se algo, inclusive às vezes com uma tentativa de banalizar, né, obras como a fonte, que são chamadas de rare image. Só que imaginem, entendam só uma coisa. O Duchamp tensiona tanto as coisas e provoca tanto no mundo da arte que até hoje a proposição dele causa confusão. Quando a gente causa um estranhamento num óculos e se pergunta se aquilo pode ser arte, porque, de certa maneira, ele lá, há muito tempo atrás, fez isso. Né? Então, é óbvio que aquilo não foi entendido. Né? Então, por exemplo, toda essa apresentação que eu estou dando, esse contexto, é para entender que, assim, essa fonte que pode ser banal e que, às vezes, é usada até para atacar como um absurdo, né, que às vezes as artes visuais é algo estranho, ela na verdade é muito rica, tá? Eu acho que eu não consigo dar conta de toda a complexidade nesse pequeno relato, mas é pelo menos para exemplificar que as obras podem ser enriquecidas e que elas pertencem a um contexto, né? E, por exemplo, aqui eu também trago só o caso da Bapuru, que a Bapuru vira e mexe, é vilipendiada, porque as pessoas às vezes insistem, né, que a obra de arte boa é aquela obra renascentista, é o Leonardo da Vinci e tal, e que isso aqui é uma coisa que poderia ser feita por uma criança. Não é o caso, né, gente? A arte, inclusive, de novo, por causar esse mal-estar, ela já deveria ser reconhecida, mas muitas vezes é vilipendiada porque as pessoas ainda estão fixamente presas numa concepção estética, né, que não permite outras propostas, elas não querem aceitar essas outras propostas. Né? Isso é uma coisa importante. Então, uma série de artistas, e isso eu acho que podemos dizer que começa muito no século passado, tem essa intenção de tensionar isso, de quase buscar um caminho oposto a isso. Né? Então, o Duchamp é um bom exemplo disso, e o cinema, que a gente vai ir desbravando aos poucos, também está interessado em buscar um lugar antagônico ao que se comumente consome. Gente. André, opa, perdão. É só o livro que você está comentando do Danton, é aquele O Abuso da Beleza? É esse, não? Não, o mundo da arte em específico é um artigo, tá, Joel? Beleza. Mas essa ideia, ela está presente em vários momentos, tá? É a grande tese dele, é o grande comentário. Eu, inclusive,
conhecer ele pelo Abuso da Beleza, tá? Acho que é onde ele vai comentar muito dessas coisas. Eu acho que é um livro que é super válido. O Descredenciamento Filosófico da Arte, que eu estava falando ontem, vai comentar muito sobre essa questão de que, pela primeira vez, a obra de arte ela precede a filosofia, ela faz a pergunta primeiro, sabe? Ele tem um pouco essa ideia, né? Então, Legal. é um grande tema que ele explora, mas, e, pelo menos o termo, digamos, o conceito mundo da arte é desse artigo Mundo da Arte dele, né? Beleza. Gente, por favor, se tiverem dúvidas, perguntem, tá? Senão eu vou ir seguindo. Então, assim, aqui chega um momento... deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Pessoal, quem quiser fazer perguntas também, pode mandar mensagem aqui no chat, ou também, se preferir, pode levantar a mãozinha ali no próprio Google Meet, abrir câmera também, a gente adora, beleza? Gente, por favor, perguntem, escrevam, sintam-se à vontade. Eu sei que às vezes o tema eu sei que é um pouco denso, assim, então podem surgir questões. Então, assim, digamos, o cinema ele vai se desenvolver, né? O Joel ontem muito bem apresentou, primeiro é quase que um dispositivo, as pessoas estão tentando entender o que é, né? Elas vão primeiro praticamente fazer registro, saída da fábrica, praticamente documentários, né? O Méliès é uma figura reconhecida por começar a pensar a ficção e as trucagens possíveis através do cinema, mas primeiro era um aparato muito pesado, era uma série de coisas e cara essa película, então aquilo no primeiro momento estava à mão de pessoas, né? Daqui a pouco começa a criar os estúdios, aquela ali eram as pessoas que tinham condições de produzir. Então também esses primeiros cinemas eles vão ter uma cara das condições de realização, mas também entendendo que o cinema é uma coisa muito cara, né? Então é compreensível que, digamos, a partir desses primeiros longa-metragem, eles sejam produções de estúdios bancadas e que se busquem, então, retornos financeiros. Claro que retorno financeiro, de uma certa maneira, sempre se vai buscar, né? Mas eles tinham esse apelo. E isso não necessariamente é um demérito, né? Eram as condições da época, eram realmente equipamentos pesados, película, e eu digo isso para entender que, assim, como você estava falando para a ideia de mundo da arte, algumas coisas só podem surgir diante de certos contextos. Então, é óbvio que durante esses anos, né, os equipamentos vão diminuindo. Imagina que, enfim, o primeiro cinematógrafo lá e tal, que se filmava, né, com uma manivela rodando a película, hoje a gente pode produzir imagens com o celular. Mas nesse meio tempo, se os equipamentos diminuíram, as câmeras puderam ser usadas com o corpo, né, o corpo no sentido de segurando aqui, né. E também a outra coisa muito importante é que aos poucos a gente vai ter gerações de cineastas que foram cinéfilos, né? São pessoas que consumiram muito cinema, né? E também, inclusive, enriqueceram no sentido como a gente até comentou ontem, né? O Truffaut é alguém responsável por fazer com que o Hitchcock tivesse o reconhecimento que ele tem hoje. E o Hitchcock é um cineasta clássico, né? Mas ele e aquela parte da crítica francesa vai, na década de 60, se sentir incomodado com várias coisas, né? O Truffaut mesmo vai ter um texto chamado de Uma Certa Tendência do Cinema Francês, e que ele praticamente taca pau em vários pontos que ele achava absurdos. Então essa galera com impulso vai ir para as ruas e vai produzir seus filmes num regime de produção muito diferente do que se estava entendendo ali. E aqui, assim, eu estou falando do Acossado, e o Acossado é um filme muito marcado por essa intenção, esse começo, essa iniciativa de produzir filmes de outra forma, né? Ali muito atrelada à novela vague. Mas eu até botei década de 60 e a eclosão de novos cinemas, porque não se deu só na França, tá? Praticamente o mundo teve uma eclosão de cinemas, de propostas nessa época. Coisas coincidentes. Então, vai ter o Japão, o Brasil vai ter o cinema novo. Então, diversos lugares. Não é necessariamente algo começado pelos franceses e de gente copiado. Não. É muito marcado, e eu boto aqui porque, às vezes, é uma das bibliografias mais fáceis de ser encontradas, né? Mas, de toda maneira, frisando isso, é um período em que os cineastas que consumiram muito, inquietos e procurando novas proposições, né, que tinham essa bagagem cinéfila, vão
começar a romper com o que se tinha padronizado como a linguagem cinematográfica, né? Então, esse é um momento muito importante para a gente entender que vai ter uma virada, né, mundial no cinema. E daí, eu vou... acho que aqui eu vou passar uma ceninha para vocês, mas, assim, essas viradas, essas questões éticas que a gente está comentando, elas também são coisas que, durante a feitura do cinema, se começa a se debruçar e se questionar a respeito delas, né? E tem um texto muito importante, acho que eu diria que é um dos textos mais importantes, assim, da história do cinema, assim, com o impacto que ele vai ter. Eu tô falando muito importante, né? Mas a gente está chegando em coisas muito, muito marcantes, assim. Mas que é o Da Abdicação, do Jacques Rivette, tá? Eu vou ler esse trechinho aqui, né? Que ele fala o seguinte: o diretor fica encarregado de enfastiar para que aquilo que ele ousa apresentar como a realidade seja fisicamente suportável pelo espectador. Só pode concluir, por consequente, talvez inconscientemente, que certamente era horrível, esses alemães, selvagens, mas finalmente não intolerável, e que, sendo bem esperto, com um pouco de astúcia ou paciência, seria possível livrar-se. Ao mesmo tempo, cada um se habitua sorrateiramente ao horror. Isso entra pouco a pouco nos modos, e logo fará parte da paisagem mental do homem moderno. Quem poderá da próxima vez se espantar ou se dignar com aquilo que terá deixado de ser chocante? Porque o Jacques Rivette, ele começa esse parágrafo para comentar sobre um filme chamado Capô, né? Do Pontecorvo, que é um filme que trata sobre os campos de concentração, né, nazistas. E o que ele preocupa, e é um debate muito forte dentro do campo, assim, é que como a gente lida com o horror, né? Será que às vezes mostrar o horror no cinema não tira uma dimensão do que ele é? Porque, por exemplo, vai ter o Claudio Lanzmann, ele vai produzir um documentário de umas 8, 9 horas, né? Que é o Shoah, né? Que é um documentário também sobre os campos de concentração, mas que ele só entrevista as pessoas, né? E ele entende que, assim, o que aconteceu dentro dos campos de concentração é algo inimaginável, então, logo, impossível de ser reconstituído, né? E quando a gente tenta representar o que aconteceu nos campos de concentração, a gente está tornando aquilo tolerável. Então, ele vai ser, por exemplo, muito contrário a filmes como A Lista de Schindler, do Spielberg, que é, olha, é emocionante? É, história tocante, mas ela acaba e eu vou dormir, e aquilo, inclusive, começa a passar de algo que foi trágico, né? Mas que não me mobiliza. Então, o que o Rivette está falando aqui é meio que isso. Olha, quando a gente representa esses lugares que seriam horrorosos, a gente às vezes acaba por tornar eles, por uma dramaticidade, toleráveis, né? Porque talvez imagens concretas do que se passaram no campo de concentração, se nós víssemos, talvez a gente não conseguisse. Fosse algo tão abominável, que, sei lá, vomitássemos, horror tamanho, né? A gente não deveria ser possível conseguir enxergar, visualizar essas coisas. Isso é uma linha de pensamento, tá? Não quero dizer aqui, num ponto de que isso não é o certo, tá? Até porque o próprio Godard, ele vai questionar o Lanzmann. Ele diz que a gente precisa tentar, tá? Não necessariamente a gente vai fazer ele vai concordar e achar que a Lista de Schindler é algo massa. Não é o caso. Mas ele também acha que é preciso representar e tentar. Mas isso só para pincelar que existe um debate ético sobre essa representação, como essa estética que os filmes criam para falar principalmente do horror, tá? E eu vou passar um trechinho que para depois voltar ao texto do Rivette. Parar aqui. Mas muito interessante isso, André. Estou aqui pensando sobre essa questão de você não mostrar, talvez se não cai num silenciamento, ou como mostrar também, né? Bem tocante isso. Exato, sim. Eu até já, às vezes quando eu falo de montagem, eu trago mais esse debate, assim, depois
para a gente separar um pouco mais cedo, eu posso até falar um pouco mais sobre isso, assim, porque eu acho que um certo consenso, de modo geral, é que, até mesmo entre esses realizadores, é muito difícil representar os campos de concentração, assim, sabe? Tem um perigo nisso, realmente, de tornar um drama que se torne insuportável isso. Mas algumas pessoas acham que o esforço tem que ser feito, né? Inclusive, eles vão defender assim, porque assim, isso não é... A ideia do imaginável, ela tem que ser que a gente jamais vai conseguir entender de fato o que essas pessoas passaram, mas a gente precisa se esforçar porque, para acontecer, os nazistas precisaram imaginar os campos de concentração. A gente não pode também botar isso num lugar intangível, porque aquilo foi feito por pessoas. Porque quando a gente fala como se fossem monstros, a gente tira de um campo de uma maneira como se a gente não corresse risco de que isso pudesse acontecer de novo. Então a gente precisa também se confrontar com esse dilema e buscar algo, né, para lidar com essas questões. Então, enfim, é um debate muito rico, muito complexo, mas é isso, não é se ausentar. Né? O Lanzmann quase vai dizer que, para ele, os relatos, né, as testemunhos bastam, né? Essas pessoas não precisam de qualquer tipo de representação, né? O testemunho de alguém deveria ser suficiente. Mas outras pessoas vão questionar essas coisas e vão propor outras possibilidades, né? Mas é um debate que fica nesse campo, assim. Mas vamos aqui botar esse trechinho, tá? Ah, não, deixa eu botar aqui. Tá, olha só, gente, eu vou repetir aqui porque é isso. É um trechinho de 7 segundos e vai promover um dos maiores debates, questionamentos do cinema, da história do cinema. Assim. Deixa eu ver aqui. Não, aqui já foi. É esse traveling para frente, tá? Por que ele faz um traveling para frente? Né? E é isso que o Rivette ele vai escrever. Agora eu vou voltar com o texto dele e a gente vai debater mais um pouquinho. Então ele vai dizer o seguinte: basta ver, entretanto, em Capó, o plano em que a atriz Emanuelle Riva se suicida, jogando-se sobre o arame farpado eletrificado. O homem que decide, nesse momento, fazer um traveling para a frente para reenquadrar o cadáver em um contra-plongé, tomando cuidado para inscrever exatamente a mão levantada no ângulo de seu enquadramento final, esse homem só tem o direito ao mais profundo desprezo. Né? É uma fala absurdamente enfática, né? Assim, mas ele está levantando uma questão muito importante. Assim. Eles vão falar, inclusive, essa ideia, né, que o traveling é uma questão de moral, né, uma questão ética. Então, por que diante da morte se buscou um traveling para melhorar o enquadramento? Diante daquele horror que deveria significar aquela cena, o que significa mover ela? O que significa fazer esse traveling para frente? Né? E eu aqui tendo a concordar com o Ivete. Eu acho que talvez eu escrevesse não seria tão, com tanta aspereza, assim, raiva, mas eu acho que é isso. Acho que são questões muito pertinentes, assim, a gente tentar entender, né, esses movimentos, né? Então, ele levanta essa questão. E ela vai... Não, e tem uma coisa aqui que é importante dizer, que, assim, não dá para saber, tá? Eu, pelo menos, desconheço que, por exemplo, o Glauber Rocha, os Ganzella, tiveram acessos a esse texto do Rivette. É muito difícil saber essas coisas, porque eram, de modo geral, contemporâneos, estavam ali desbravando o cinema, mas o ponto é que a questão moral que o Rivette levanta
são pensamentos que essas pessoas estavam lidando, né? Que a gente vai pensar agora. Então, eu acho que é um texto importante para a gente entender como, desse momento, e a partir desse texto, se pensou muito uma questão ética e moral ao lidar com a estética, né? E daí, eu vou trazer aqui uns trechos desse texto do Glauber Rocha, que é o manifesto, né? Que é a estética da fome, né? E ele escreve daquele jeito ali que ele tinha essa vontade de brincar com as palavras, que pudesse ter uma origem um pouco estrangeira, assim, então ele, né, mexia nisso. E ele vai falar a questão do cinema novo, né? E daqui, o cinema novo tem Deus e o Diabo na Terra do Sol, Vidas Secas, tem uma produção muito grande ali de produções, tá? E que lidava muito com essa questão de pessoas marginalizadas, da pobreza, né? E ele vai dizer o seguinte: o cinema novo narrou, descreveu, poetizou, discursou, analisou e citou os temas da fome. Personagens comendo terra, personagens comendo raiz, personagens roubando para comer, personagens matando para comer, personagens fugindo para comer, personagens sujas, feias, descarnadas, morando em casas sujas, feias e escuras. Foi essa galeria de famintos que identificou o cinema novo como o miserabilismo tão condenado pelo governo, pela crítica a serviços de interesses internacionais, pelos produtores e pelo público, este último não suportando as imagens da própria miséria. Então, é importante pensar que, por exemplo, o cinema, por vezes, principalmente esse pessoal do cinema novo e esse pessoal da época, eles se entendiam, né? Não que seja errado, não, mas assim, somos o terceiro mundo. E o primeiro mundo enxerga para o terceiro mundo com uma certa nostalgia do primitivismo. O que seja essa nostalgia do primitivismo? Olha como eles são atrasados, olha como eles são hoje o que nós já fomos. Né? Então, com um certo exotismo. Né? Então, quando a gente vai falar de filmes com Orfeu Negro, é isso, carnaval, aquelas coisas bonitas e tal. Mas eles não viam justamente essas agruras que estavam passando o Brasil. Né? Então, ontem se comentou, né, justamente do curta produzido em Joaçaba, que volta o seu olhar para esses lugares mais marginalizados, né? E que por vezes não se quer lidar com eles. Então, se entendia que o cinema tinha essa função social e que o seu interesse era causar isso. Então, por exemplo, para que a fome fosse vista como fome, ela precisava causar um impacto, né? Ela precisava causar um mal-estar nas pessoas. Então, quando esses realizadores vão fazer seus filmes, eles estão querendo causar um confronto, né? Apontar para aquilo que o governo finge não ver, né? Não é porque eles não se preocupam com essas coisas, deixam de existir. Né? Não é porque parte do cinema ou sei lá, novelas identificam outras coisas que essas coisas não por não serem vistas que elas não existem. Eles voltam para esse lugar e querem trazer uma cinematografia que lida diretamente com isso. Né? E aí ele vai falar, também tem essa parte do texto que eu trouxe, que é: onde houver um cineasta disposto a enfrentar o comercialismo, a exploração, a pornografia, o tecnicismo, aí haverá um germe do cinema novo. Onde houver um cineasta de qualquer idade ou de qualquer procedência, pronto a pôr seu cinema e sua profissão a serviço das causas importantes de seu tempo, aí haverá um germe do cinema novo. A definição é esta por essa definição. O cinema novo se marginaliza da indústria porque o compromisso do cinema industrial é com a mentira e com a exploração. Então, de novo, a gente volta àquilo que eu estava comentando na ideia de um mundo da arte, de cinemas que são possíveis somente em algum momento. Então, porque quando esses aparatos eram mais caros, evidentemente que isso pertenceriam, né, aos estúdios, né, e é onde vai ter as ainda chanchadas, né, porno chanchada é uma coisa que vai vir depois, então aqueles filmes tipo no Fubá, sabe, aquela coisa muito mais uma comédia, né, então com a cara de, sei lá, Groucho Marx no Brasil, toda uma produção, assim, muito mais industrializada, e de fato, assim, como se entendia que isso é o que levava a público, não tinha por que essas indústrias, e tudo bem, a gente pode discutir que a indústria no Brasil, ela tem tentativas, não necessariamente que ela tenha se consolidado, mas as empreitadas geralmente tinham por objetivo
comerciais não necessariamente se voltariam à miséria, né? Não se passariam para essas pessoas que isso poderia gerar interesse nas pessoas, né? Então, o que ele está falando é isso, assim, pessoas que é preciso cineastas, né, com compromisso, né, que eu vou chamar de verdade, ou com as causas, para produzir um cinema que vá contra esse cinema industrial, né? Então, de novo, a estética é um debate de visões de mundo, né, de confronto também, né? Gente, tranquilo? Vocês estão pegando, estão conseguindo acompanhar? Já estou aqui falando um monte já. Tá ótimo, André. O pessoal aí pode levantar a mão e vamos lá, vamos tentar também dialogando aí para não deixar o André perder a voz aí daqui a pouco. Tem mais um tempinho ainda, né, André? Vamos lá. Tranquilo, perfeito, gente. Obrigado. Cara, o que acontece, né? Eu trouxe o texto do Glauber Rocha, porque ele é alguém que vai escrever esse manifesto. Eu recomendo que vocês leiam, acho que tem umas 4, 5 páginas. É um texto muito importante para pensar essas questões estéticas e emergentes naquele período, né? E lembrando que, assim, o Glauber vai fazer, acho que o Barra Vento 62, que é o primeiro longa dele, acho que o Deus e o Diabo 64, né? E o Sganzella, ele nunca vai participar muito desse cinema novo. Ele produz num período muito próximo, mas o cinema novo também se entende como um movimento e dava conta de algumas pessoas, de algumas produções. Então, ele até fala, se faz cinema no Brasil, então faça o cinema novo. É difícil defini-lo, sem dúvida. É uma igrejinha, mas também um movimento coletivo. Talvez o mais André, importante... eu acho que eu só tenho uma curiosidade para ouvir de você, que é do cinema. Eu sempre, quando tem alguém que é do cinema, que vem das artes, para interpelar sobre essa questão do conceito de novo, do cinema novo. Se tu pudesse reforçar um pouquinho, como que essa turma do cinema novo, que se chama de cinema novo, novo, especialmente aqui, assim, essa coisa do novo, né? Muito instigante isso. Então, esse que é o importante, sim. A gente vai ver ondas, digamos assim, nessa década de 60, como eu estava falando, né? E eles tinham uma proposição de propor um cinema que até então não se tinha, né? Acho que o novo vem um pouco dessa ideia, né? De antagonizar o cinema que vinha anteriormente, né? Então, porque assim, hoje em dia existem já várias proposições radicais. Acho que até recentemente, só agora eu vou começar a sair um pouco, tá? Recentemente a gente fala da década de 10, essa última período agora, porque a gente vai ter lá na década de 90 o cinema da retomada para uma produção, mas quando a gente entra no digital, uma produção mais contemporânea, o pessoal até vai chamar de um novíssimo cinema, assim, eles usam novíssimo, assim, de novo, para usar uma ideia de novo. Eu acho que essa ideia de novo, eles copiam do cinema novo aqui, porque é um cinema que vai para um caminho diferente do que se produzia até então, né? Acho que tem um pouco essa ideia. Mas eles se auto-intitularam como novo é porque eles entendiam que seu cinema era novo, confrontaria aquilo. Esse é o principal, mas é uma alcunha que eles mesmos acho que se dão, se eu não me engano, não sei o quanto que, ou pelo menos eles adotaram, porque isso é uma coisa importante. Tem certos movimentos que depois vai se dar um termo para eles, alguma coisa assim. O cinema novo não, o Glauber se entendia como cinema novo, né? Ele tinha até, por exemplo, o cinema marginal, ele já é um termo mais cunhado, assim, sabe? Tipo, não necessariamente aquelas pessoas se entendiam parte de um movimento, assim, sabe? Eles produziam a margem, evidentemente, mas não necessariamente tinham uma certa... Tanto que é isso, tanto o pessoal do Glauber ali se entendia como cinema novo, que ele vai ter um manifesto, né? A Estética da Fome, de certa maneira, é o manifesto do cinema novo. E daí tem outra coisa que é meio mais complexa, mas o século passado, ele é um século que vários campos das artes vão se promover com manifestos, né? Então eles vão se identificar. Então os dadaístas, né? Tem série de pessoas vai escrever textos e dar ideias sobre a sua própria proposição. Então
Mas o cinema novo, principalmente, era essa ideia de que estava rompendo com o cinema que até então se produzia para propor algo novo. E era o cinema americano, né? E também tinha, se não me engano, a TV Tupi, né? Que tinha nessa época, nesse contexto, também produzia filmes, exibia na televisão o filme, né? Sim. Já era um período em que se chegava muita produção para cá, né? Então, então tu vai ver também, por exemplo, não à toa que o próprio Glauber vai falar o imperialismo, né, do neocolonialismo, tem vários momentos em vídeos que ele xinga muito esses outros cinemas, como cinemas imperialistas e tal, então eles tinham também um contraponto a um cinema exterior, mas que também no Brasil se produzia, né, esse cinema que ele também está chamando de industrial, assim. Mas é isso, é propor algo disruptivo que vá para outro caminho. Assim. Consegui te responder, já? Era isso? Assim, deu para dar uma ideia? Sei, não, tentando fazer uma linha do tempo aqui, e assim, quando chegar, o cinema novo propôs algo disruptivo, não, mas depois Ganzera depois e vai, parece que mais além, né? Não sei se... Exato, sim. O que o que eu trago aqui agora é um pouco isso, assim, como também, tipo assim, aquela questão ela foi enfrentada de maneiras diferentes, né? Então, todos de alguma maneira estavam querendo lidar com as agruras do Brasil, né? Essa questão marginalizada, mas eles não dão a mesma resposta. Né? O cinema novo, de alguma maneira, pode ali ter filmes mais parecidos, que propunham coisas mais parecidas, que estavam em consonância, mas ao mesmo tempo esse cinema, então, que ficou conhecido como marginal, ou de grude, né? Ele vai também se voltar, de certa maneira, sobre as mesmas questões, mas com respostas diferentes. Né? Então, elas não se esgotam, são coisas que surgem e que gerações vão estar sempre lidando de alguma maneira com ela. Né? Essa questão ética, ela é algo muito presente, assim, até hoje. Né? Então, só voltando aqui, lendo o trechinho, que é ele fala, é difícil defini-lo sem dúvida. É uma igrejinha. Na igrejinha que, inclusive, ele está falando que o Cinema Novo era um grupinho de pessoas que realizavam, sabe? Os Ganzella sempre deu muitas cutucadas nessa galera. Ele admirava, mas também, né, tinha um certo desgosto. E cada vez mais ele vai, talvez por declarações, cada vez mais se tornar mais antagônico. Então, no começo ele fala, os filmes do Glauber são massa. Alguns outros depois ele vai falar, isso é meio ruim. Assim. Então, vai começando a ter um conflito entre eles também. Né? Então, é uma igrejinha, mas também um movimento coletivo. Talvez o mais importante da cultura brasileira nesses últimos 20 anos. Se existe algum lado negativo, então é o caráter subliterário e o despreparo de muitos diretores com pretensões estritamente intelectuais. Né? O filme que estetiza o cinema novo ainda é Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha. Embora reflita os entusiasmos, as indecisões e a ingenuidade da primeira fase. Barra Vento, do Glauber, é o melhor filme baiano. É em transe, abre com o desafio novo momento de cinema novo. Não se pode defini-lo. Aí está a sua força. Filmes têm que ser políticos, mas podem ser de outras maneiras, não somente como Rocha e Saraceni. Não se pode nem tentar imitá-lo. Uma crítica que o Sganzella vai fazer é que eram filmes que se propunham a isso, a falar sobre essas pessoas marginalizadas, camada popular da sociedade, mas que eram filmes intelectuais. Então, que não necessariamente tinham um diálogo com essas pessoas, né? E a gente tem, então, esse interesse também dos Ganzella de produzir filmes populares, assim, né? Então, tanto com o Bandido, quanto com a Mulher de Todos, também, como eu tinha comentado anteriormente, foram filmes de grande bilheteria, né? E ele continua, assim, falando. Mas é preciso lutar. Estamos aí para isso mesmo. Em verdade, hoje existem dois cinemas, o novo rico e o cinema de guerrilha. Nesta última perspectiva é que se alinha a nova geração. Não sei bem quem é a nova geração, mas sei que está aí. Há muito interesse por parte de gente inexperiente ou quase em trabalhar com celuloide, fazer filme, mudar as atuais condições do cinema novo. Ele está um pouco desgastado. O novo cinema deverá ser imoral, na forma, para ganhar coerência nas ideias. Porque diante dessa realidade insuportável, somos antiestéticos para sermos éticos, né? Então aí vem essa vontade dele de confrontar acima de qualquer coisa, praticamente, né? Ele então não queria fazer um cinema intelectual, ele queria praticamente fazer uma forma imoral, né? E disso vinha algo que estaria mais atrelado, então, à realidade. Queridos, alguma pergunta
essa parte aqui. Claro, querido. Por favor. José, né? Eu não sei, eu sinto muito que o cinema que vem a partir do cinema novo, né, esse cinema marginal, de invenção e tal, ele é meio que os primeiros vêm num rescaldo, assim, do cinema novo, né? Eu sinto muito que o Rogério e o Glauber, o cinema novo eram filmes, quase filmes denúncia, assim, de alguma forma, né? Que eram importantes, assim, super políticos no sentido mais estrito, né? E o cinema marginal, ele vem quase desbundando isso tudo, né? Quer dizer, o cinema novo tinha essa ideia da denúncia, assim, e o cinema marginal, ele procurava uma reinvenção própria, quer dizer, meio que nessa época meio hippie, né? O sonho acabou, quer dizer, não adianta mais denúncia, a gente tem que se reinventar a partir da nossa própria condição, né? A partir da nossa própria fragilidade, né? E também são filmes que são mais urbanos, né? Nesse sentido, assim. Quer dizer, a partir dessa brasilidade que eles buscam, né? Desse deboche, desse desbunde, dessa provocação, que eu sinto que seja uma própria reinvenção, a gente se reinventar e não só denunciar. É claro que uma coisa complementa a outra de alguma forma, né? Não sei se dá para abrir um debate em relação a isso, né? Quer dizer, esgotou o cinema novo, a gente precisa partir para uma outra coisa, a gente precisa partir de dentro, né? A partir dessa coisa mais pop, mais popular, mais debochada, e realmente começar a respeitar e entender que os verdadeiros artistas populares é que tem que ter a fala, né? E aí tu citava no início ali o Luiz Gonzaga, que aparece no filme, eu não lembro se é o Gonzaguinha, mas acho que é o Gonzagão, né? Não tenho certeza agora. Eu tava Aí nessa dúvida também, José. eu acho que é o Gonzagão, tá? Aí tem Acho que é. o Zé Loreto, e aí ele trabalha muito com o Mujica, e ele vai trabalhar com outros, né? Ele trabalha sempre, apesar que o Noel era um intelectual, né? Também, mas era um intelectual popular, assim. Mas ele trazer essas vozes ao invés do cinema novo, que era meio que pessoas de cima ditando aquela estética, né? Então eu sinto que é uma reinvenção meio contrapelo, assim, sabe? Eu penso um pouco dessa forma. Pessoal, O... André, só deixa eu complementar uma coisa que o José provocou aí. Claro. Desculpa. Quando tu fala dessa coisa da cidade, da questão da metrópole, e até mesmo quando o Luiz Ganzerla fala, né, de que Santa Catarina para ele é pequena, né, daquele estado pequeno, tudo é pequeno. E essa questão dele tá em São Paulo, uma capital, uma metrópole, né, sempre me provoca isso, né, que é o filme dele para além dessas grandes metrópoles, né, ele fala que em Santa Catarina toda é uma metrópole, é um pequeno estado e que talvez por isso que ele não tenha voltado para talvez continuar a produção e tudo mais. Como essa questão desse contexto de cinema em cidades bem urbanas, no sentido de cultura pop e tudo mais, né? Eu sempre me questionei quando vejo os filmes dos Ganzerla, cinema novo também, como isso seria fora de São Paulo, Rio, sabe? Eu acho que também tem um ponto a ser levantado, que assim, o cinema marginal, assim, é um pessoal cada vez mais, acho que antagonizava o cinema novo, porque pelo que eles consideravam essa certa intelectualidade, eles não tinham essa ambição, assim, porque também, por vezes, vão fazer um grande comentário sobre essas agruras do Brasil e tal, assim. Eles tinham uma coisa mais pautada direto, né, o encontro, né, talvez por estarem dentro da cidade, né, esses filmes, inclusive, até mesmo a ideia de marginal, ela vem tá muito atrelada ao filme, acho que é As Margens, do Oswaldo Candeias, né, então, né, esse filme da Boca do Lixo, que também está ali muito próximo, né, essas pessoas estavam próximas daquilo que elas queriam lidar, assim. E também é válido ressaltar, assim, que essa produção, principalmente a marginal, ela vai cada vez mais estar junta e atrelada um pouco das produções que vão vir na pornô chanchada depois, e como a pornô chanchada é um cinema muito rico e político também, assim, não vamos dizer tudo, né, mas até teve aquele documentário, né, coisas que histórias que a pornô chanchada contava ou não contava, né, acho que tem um trocadilho, assim, mas de como existia uma produção também que estava
por meio desses filmes que tinham que ter apelo para conseguir um retorno comercial, também tecendo comentários políticos e críticos durante a ditadura, assim, né? Então também às vezes uma galera que soube se reinventar e conseguir produzir ali no meio, né? Eu sinto que o pessoal do Cinema Novo lá do início teria participado da passeata contra a guitarra, assim, sabe? Sim, sim. Um pouco isso, assim, e o pessoal do Cinema Novo disse, não, calma aí, já eram tropicalistas, entende? Tipo, não, vamos assumir isso é tudo nosso também, o Brasil mudou, né? Vamos falar sobre o que mudou aqui no Brasil e de uma forma filosófica, com essa questão da montagem, da estética super contemporânea, né? E encontrar a nossa própria forma de dizer, né? Eu acho que isso ele se assimila com o Cinema Novo, mas a partir de uma outra perspectiva, né? Sim. Eu acho que, como eu disse, assim, acho que é muito rico, assim, eles se antagonizaram, mas eu acho que eles contribuíram as suas formas, acho que hoje em dia a gente pode se ver mais em um do que no outro, assim, concordar, mas como é interessante e ver que tinham pessoas, de alguma maneira, pensando quase que as mesmas coisas, ou tinham os mesmos interesses, mas que, como eu disse antes, se viram dando respostas muito diferentes, assim, né? Eu acho isso muito bacana. Queridos, tem mais alguma pergunta? Senão, acho que eu vou dar só um intervalinho de 5 minutos, pode ser? Para mim também dar uma recuperadinha aqui na voz, tomar uma aguinha, o pessoal ir no Pode banheiro ser. também, porque senão daqui a pouco vai vir mais um bloco de fala, tá? É Vamos importante lá. dar um respiro, tá? 8 e 7, pode ser? A gente volta? É isso, gente? Fechou. Pode ser, André. Fechou.